Estamos de volta, aula 3 do módulo 2. Então vamos dar continuidade aqui no nosso treinamento. Agora a gente vai falar de um assunto que é um pouco mais técnico e bastante relevante, importante para você que é da CIPA, você que realmente precisa compreender, que são os riscos ambientais e como a gente classifica esses riscos. Então eu vou tentar ao máximo aqui transformar algo que é bastante técnico em algo bem simples, para que você compreenda isso com facilidade e mais do que isso, que você consiga aplicar isso no dia a dia aí de CIPA, CIPEiro, né? Nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vamos começar falando sobre classificação dos riscos ambientais. Então, o que é essa classificação? A gente tem risco físico, químico e biológico, eles aparecem aqui. Então, risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Esses são os riscos que nós conhecemos e classificamos por aqui. Depois a gente se aprofunda nisso. Então, voltando aqui mais um pouquinho no slide anterior, ele dá uma definição sobre isso. Riscos ambientais são agentes presentes no ambiente de trabalho capazes de afetar o trabalhador a curto, médio e longo prazo, provocando acidentes com lesões imediatas e ou doenças chamadas profissionais ou do trabalho, que se equiparam a acidentes do trabalho, como a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Uma das atribuições da CIPA é a de identificar e relatar os riscos existentes nos setores e processos de trabalho. Eu quero dar uma atenção aqui, ó. Identificar e relatar os riscos existentes. Então a CIPA, ela contribui com isso. Nessa versão atual da CIPA, que é 2023, ela contribui, não é responsabilidade dela sozinha, é em conjunto com a área de segurança, com uma consultoria, por exemplo, fazer esse trabalho. Para isso, é necessário que se conheça os riscos que podem existir nesses setores, solicitando medidas para que os mesmos possam ser eliminados e ou neutralizados. Identificados esses riscos, os mesmos deverão ser transcritos no mapa de risco ou qualquer outra ferramenta similar que atinja os mesmos objetivos. No passado a gente usava o mapa de risco obrigatoriamente, hoje não mais. O mapa de risco é uma boa ferramenta, podemos utilizar, mas temos outras ferramentas para isso também. Aqui nós falamos dos riscos ambientais, então a gente tem risco químico, físico, biológico e ergonômico, como eu te disse, mas a gente vai se aprofundar. Físico, estamos falando do que? Ruído, vibração, radiação, frio, calor, pressão e umidade. Então toda vez que a gente fala de risco físico, nós estamos falando desses riscos aqui. Químico, todas as vezes que nós falarmos de risco químico, a gente está falando de poeira, fumos, névoas, vapores, gases, produtos químicos em geral. Isso é bem fácil de lembrar. Biológicos, estamos falando dos vírus, das bactérias, dos fungos, dos bacilos, dos parasitas e outros. Ergonômico, a gente está falando da postura, do esforço físico, do levantamento de peso, da postura inadequada, da produtividade. Atenção aqui. Ritmos excessivos e repetitividade. Produtividade é algo que entra aqui na ergonomia, gestão à vista, pressão, sabe? A gente tem uma ergonomia que a gente está acostumado a falar, que é essa ergonomia postural, de excesso de peso, mas a gente não pode esquecer de uma ergonomia também que deve ser tratada, que é quando mexe com o nosso psicológico, quando existe um excesso de pressão, um excesso de cobrança, uma pressão excessiva. A gente vai falar disso depois, mas é importante também aprender a olhar a ergonomia desse lado também. E aí nós temos acidente do trabalho, condições físicas inseguras, que é o que a gente já veio falando. Iluminação deficiente, riscos de incêndio, explosões, eletricidades e outros. Aqui teve um errinho aqui de corretor, né? Mas tudo bem. Vamos a seguir. Aí a gente fala de como esses riscos eles atuam, né? Então fatores que influenciam eles. Então eu tenho lá a natureza do risco, concentração e intensidade. Nesses 3 pilares aqui de fatores de influência, eu vou esclarecer e você precisa entender isso. A natureza do risco ela contribui, sim. A concentração, muito.
Então eu tenho um produto químico ali, uma exposição, mas está dentro do limite de tolerância, que a gente chama de LT. Né? Dentro da segurança do trabalho a gente tem uma matéria, que é a matéria de higiene ocupacional, que ela faz esse trabalho de identificar os riscos químicos, por exemplo, e verificar se eles estão dentro do limite de tolerância. Tem muito a ver com esse módulo aqui, muito a ver com essa aula, inclusive. Então, dentro da CIPA, você tem lá, você percebe que a empresa que você trabalha tem um produto lá. Vou pegar aqui, sei lá, amônia, pronto. Existe um departamento, tem contato com amônia, tá, ou outro, formaldeído, metilcetona, etanol, metanol, tantos outros produtos químicos que possa ter. Eu preciso saber a concentração dele. É o que a gente vê aqui, ó. Concentração e qual a intensidade. Então, essa concentração ela é muito importante para a gente. Poxa, o limite, eu vou lá, ponho uma bombinha, faço um monitoramento desse trabalhador e agora eu sei a concentração. O limite é 10 ppm, parte por milhão, e ele está exposto a 15. Opa, a gente vai ter uma doença do trabalho lá na frente. Precisamos entrar com medidas de controle. Uso do EPI, por exemplo. Diminuir a intensidade que esse tipo de produto é utilizado, talvez pensar em conjunto com a produção, um produto que faça a mesma função, mas seja menos nocivo, talvez trabalhar com esse produto numa capela, num fluxo laminar, então eu tenho que buscar alternativa. Esse é o trabalho que a gente faria ali, tá? Aí no pilar aqui, sensibilidade do indivíduo, outro ponto importante, então claro que às vezes uma mesma concentração de um produto para uma pessoa interfere de um jeito, para outra de outro. É facinho de perceber essa questão da sensibilidade do indivíduo quando a gente fala de alergia. Tem pessoas que elas são extremamente alérgicas, então uma poeira tradicional ali já causa uma alergia. Uma picada de pernilongo, né? Não sei aí como chama na sua região, né? Talvez está na região nordeste aí, muriçoca, eu acho. Enfim, ela pode causar um processo alérgico em algumas pessoas e outras não, até mesmo uma mordida de formiga, por exemplo. Então, a sensibilidade do indivíduo tem uma correlação que funciona dessa forma, tá? Então, nem sempre uma mesma concentração de um produto vai funcionar igual para duas pessoas. E aí, então, nós falamos aqui do tempo de exposição, esse aqui muito importante. O tempo de exposição, um bom exemplo aqui é ruído. Eu posso, pela legislação NR15, ter ruído até 85 decibéis. Eu estou dentro do limite de tolerância. A partir de 80, nós já entramos com os EPIs, protetor auricular, ou outras medidas de engenharia, enclausurar, por exemplo, esse equipamento que gera ruído, tentar levar ele para fora da fábrica e tudo mais. Até 85, a norma fala que eu posso ter um tempo de exposição, normalmente aqui, ó, de 8 horas. Então, 85 decibéis eu posso permanecer naquele ambiente por 8 horas. Exceder 85 decibéis, eu tenho que diminuir o tempo de exposição, para que não seja prejudicial nos meus ouvidos. Então, poxa, 90 decibéis, eu vou ficar só 6 horas. E aí tem uma tabela dentro da NR15 que vai mostrando isso. E é claro que isso aqui funciona para qualquer outro risco dessa natureza. Que natureza? Que pode causar doenças. Então, no ruído funciona. Nos químicos vai funcionar. Concentração, na verdade, aqui independente, né? Que a concentração, a gente está falando na verdade, a concentração seria dos químicos, mas a intensidade do ruído, pronto. Então, a intensidade do ruído, concentração dos produtos químicos. Achei que fica um bom exemplo aí para esclarecer para vocês. Eu levo isso em consideração, tempo de exposição. Poxa, a concentração está alta, tanto é que a norma ela fala assim, ó, existe um negócio chamado TWA, que basicamente é a média, tentando trazer isso aqui para palavras mais simples para você entender. O TWA é a média de 8 horas, então assim, esse produto químico aqui, o metanol, os números que eu vou usar aqui são só exemplos, tá? O metanol você pode permanecer exposto a ele a 50 ppm por 8 horas. Se for 150 ppm, aí no máximo 15 minutos, entende? Então na higiene ocupacional a gente usa o limite de tolerância, que normalmente está relacionado ali a esse TWA, mas eu também tenho um limite de tolerância para algo que a gente chama de STEL, que são exposições de curto espaço de tempo, a exemplo 15 minutos, na verdade no geral 15 minutos. Então eu vou ter limite de tolerância para 8 horas e limite de tolerância para 15 minutos. Claro que um limite de tolerância para 8 horas ele é menor do que um limite de tolerância para 15 minutos. Então essa concentração e intensidade
e tempo de exposição pode ser trabalhado. E é isso que a gente está tentando demonstrar aqui. Não se preocupe muito com isso, nossa, eu não entendi tão bem. Acabei me aprofundando um pouco mais em algo que é bem específico para você entender a higiene ocupacional. Nós que somos engenheiros, a gente tem uma pós-graduação para entender melhor sobre isso. Então são 2 anos ali navegando sobre esse tema que particularmente eu gosto bastante, que é a higiene ocupacional, tá bom? Então só para te esclarecer, não se preocupe tanto com isso. Se você tiver que trabalhar nesse sentido, o que eu faço como cipeiro? Reconheça os riscos. Chega no departamento e fala, cara, tem produto químico ali. Para se aprofundar nisso, você pode usar a FISP, Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico, mas você vai precisar de um profissional para orientar, que tem mais experiência com aquilo, com certeza, tá bom? Vamos para o próximo slide. Vias de ingresso no organismo. Então, esses produtos químicos eles podem ingressar por uma via respiratória, cutânea ou digestiva, né? Por via oral, né? Pela boca, por exemplo. E aí, cutânea, ele dá exemplo aqui, né? Peles e tal. E ele dá um exemplo aqui também, chama, na verdade, mais aqui na respiratória, né? Pela mucosa. E aí, pode ser a mucosa dos olhos, eu entendo aqui mais como cutânea, mas pode ser como via respiratória, mucosa, nariz, boca e tudo mais. Então, essas são as vias de ingressão, de ingresso no organismo desses produtos químicos, por exemplo, tá? Então, é isso. E aí não pode normalizar o desvio, né? Lembra da normalização do desvio? Essa área é assim mesmo. Ela normalmente já tem um cheiro forte. Não, cheiro forte, não posso normalizar o desvio. Até porque o nosso sistema respiratório é um sistema de defesa. Quando você sente um cheiro que não agrada e você permanece ali, você vai perceber que de repente ou gradativamente, melhor dizendo, você vai começar a sentir menos esse odor, esse cheiro. Isso não significa que a concentração abaixou. Isso significa que o seu organismo está tentando te poupar daquilo e você para de perceber o cheiro com o passar dos anos, ou aliás, do tempo. Você já deve ter passado por isso, chegar num lugar, cheiro horrível, daqui a pouco você se acostuma. Tal. Eu já trabalhei em fábricas que tinham cheiros característicos. Não vou dar o exemplo aqui para não direcionar aí você saber de que empresa que eu estou falando, né? Não faz sentido eu fazer isso do ponto de vista ético. Mas tem empresas que têm um cheiro característico, tá? E isso é um ponto curioso até porque no estado de São Paulo, a CETESB, que é o órgão que fiscaliza a questão ambiental, ela fala que o odor, independente se positivo ou negativo, ou seja, bom ou ruim, ele não pode existir na vizinhança. Olha que louco. Então esse odor tem que ser contido ali na empresa, tanto é que tem empresas que têm uma dificuldade grande de conseguir gerenciar isso. Mas é por aí, tá joia? Então vamos dando sequência e a gente vai falar mais sobre alguns desses riscos, né? Ou melhor, de todos esses riscos. Vamos esclarecer aí de forma bem objetiva alguns pontos importantes. Então começamos aqui por risco físico, ruído. Então não vou ler todo esse contexto, se você achar importante para você, pausa aqui para você poder fazer a leitura. Eu vou resumir isso aqui para tornar para você menos cansativo esse treinamento na parte aqui das videoaulas, tá ok? Ruído. Então, o que gera ruído? Máquinas, equipamentos, né? E esse é bem fácil de caracterizar. Então, dependendo do tipo de exposição ou do tempo de exposição, esse nível não pode passar de 85 decibéis. Vibração. É bastante comum também, máquinas, equipamentos, por exemplo, uso uma empilhadeira, você tem uma vibração, tá? Claro que você tem que analisar caso a caso. Existem 2 tipos, pelo menos, de análise de vibração, de mãos e braços ou de corpo inteiro. Quais são as lesões que isso pode causar? Lesões na coluna, dores lombares, irritabilidade, mesma coisa no ruído, a pessoa fica irritada, não é só também a perda auditiva, mas ela começa a ficar irritada, que aquele som ali o dia inteiro incomoda. Então é importantíssimo usar os protetores auriculares e tudo mais. E vibração, nesse mesmo sentido, dentro da furadeira, você pega máquinas, equipamentos ali, tenho certeza o nome desse equipamento, rompedor, acho que é rompedor, que o pessoal na construção civil usa bastante. Cara, imagina aquilo vibrando ali. Então, eu tenho luvas que ajudam a minimizar essa vibração, para que ela passe menos para o corpo. Então, tudo isso está dentro aqui da questão de vibração. Temperaturas, não vou falar nem calor nem frio, temperaturas, então, temperaturas excessivas para cima ou para baixo, quente ou frio, são negativas e podem ser nocivas aos trabalhadores. Então, eu tenho dentro de risco físico temperatura, tá? Então, eu vou ter que pensar em proteção coletiva, proteção individual. Para isso, o que é uma proteção coletiva?
exaustores, né, um controle de temperatura, proteção individual, como os EPIs, né, avental, bota, capuz, alguns outros exemplos aqui. Dentro de risco físico também tem radiação ionizante e não ionizante. Então aqui a gente precisa falar mais sobre isso. O que seriam esses exemplos? Radiação ionizante, a gente está falando de um raio-x, por exemplo, radioterapia, que estão em frequências, né, que podem causar, se exposto por muito tempo, lembra lá do triângulo, tempo de exposição, algum tipo de prejuízo para a sua saúde. Né? Então ele fala sobre isso aqui, ó. Radiação ionizante, operadores de raio-x e radioterapia estão frequentemente expostos a esse tipo de radiação, que pode afetar o organismo ou se manifestar nos descendentes das pessoas expostas, ou seja, ele não prejudica somente a pessoa, mas pode vir prejudicar os filhos, né? Então essa radiação é perigosíssima ou perigosíssima. Radiação não ionizante, são radiações não ionizantes, as radiações infravermelho, provenientes de operações em fornos ou de solda, oxetileno, radiação ultravioleta, como a gerada por operação de solda elétrica ou ainda raios laser e micro-ondas. Então não tão nocivo, mas ainda assim prejudicial, claro. Queimaduras, né? O próprio sol é uma radiação não ionizante, calor excessivo. Para que haja o controle das ações de radiação para o trabalhador é preciso tomar alguns cuidados, né? De medidas de proteção coletiva, então você vai lá no raio-x, por exemplo, você sempre vai ver que tem um biombo, é uma parede ali, normalmente de chumbo, que a pessoa vai para trás dela na hora de apertar o botão ali para tirar o raio-x. Por quê? Porque tirar um raio-x seu, meu, tudo bem, mas a pessoa está ali todo dia exposta. Tanto é que esse profissional técnico em radiologia, ele deveria trabalhar só 6 horas. E a legislação prevê isso. Aqui que eles fazem? Trabalham 6 horas no hospital, 6 horas em outro hospital. Então, algo que foi criado para protegê-los, por uma questão financeira, acaba não sendo respeitado. Medidas de proteção individual, medidas administrativas, né, o dosímetro. Então, a gente tem dosímetro, é sempre algo que mede dose. Então, a gente usa o dosímetro para ruído, dose de 8 horas. E eu também tenho o dosímetro para medir a exposição, a radiação ionizante. Então é importante porque fica com aquele aparelho, coleta, faz análise e vê o quanto de radiação tinha naquele dosímetro. Você consegue saber se teve ou não exposição e qual a concentração que esse colaborador está exposto. É importantíssimo fazer isso. E na verdade a legislação pede também, né? Para essas funções. Dentro de risco físico também falamos sobre umidade e pressões anormais. Então o que são as umidades? Poxa, a pessoa trabalha ali limpando fossa, trabalha na chuva, trabalha numa estação de tratamento de efluente. Eu preciso de EPIs ali para proteger essa pessoa, né? Um calçado adequado e tudo mais. Então é nesse sentido aqui que a gente fala de umidade, tá? Pressões anormais, a gente pode dar um exemplo clássico que são os mergulhadores. Então a pessoa trabalha lá submerso em água e se você olhar a tabelinha lá, eles têm uma aposentadoria bem mais rápida, né? Não trabalha 35 anos. Por quê? Porque é uma atividade bastante nociva à saúde. Eu vou ler esse caso aqui das pressões anormais. Ó. Há uma série de atividades em que trabalhadores ficam sujeitos a pressões ambientais acima ou abaixo da pressão normal, isto é, da pressão atmosférica, a que normalmente estamos expostos. Baixas pressões são as que se situam abaixo da pressão atmosférica normal e ocorrem com trabalhadores que realizam tarefas em grandes altitudes. No Brasil, são raros os trabalhadores expostos a este risco. Altas pressões são aquelas que se situam acima da pressão atmosférica normal. Ocorrem em trabalhos realizados em tubulações de ar comprimido, máquinas de perfuração, caixões pneumáticos e trabalhos executados por mergulhadores. Em caixões pneumáticos, compartimentos estanques instalados no fundo dos mares, rios e represas, onde é injetado ar comprimido que expulsa a água do interior do caixão, possibilitando o trabalho. São usados na construção de pontes e barragens. Então aqui tem um exemplo, no Brasil ele deixa claro, não é muito comum pressões inferiores à pressão atmosférica, mas é comum pressões superiores à pressão atmosférica. É o exemplo do mergulhador, a gente pode dar um exemplo aqui clássico de Petrobras,
que tem que ter os mergulhadores ali para fazer manutenção nas suas plataformas de petróleo, por exemplo. Então, feito da forma correta, é seguro. O problema é se excede o limite de tolerância e o tempo. Na verdade, limite de tolerância não, né? O tempo de exposição. É muito tempo submerso, a pressão maior que deveria, o seu organismo vai reagir. Então é um ponto importante aí. Dentro dos riscos ambientais, a gente vai agora falar um pouco de consequência. Então, o ruído, qual a consequência? Cansaço, irritação, dor de cabeça. Tá? Não vou ler tudo isso aqui para você, eu acho que não tem necessidade, mas eu gostaria que você lesse aquilo que faz sentido para a sua empresa aí. Então, aqui, ó, lado esquerdo eu tenho o risco, ruído, vibração, calor, frio, radiação não ionizante, radiação ionizante, umidade, pressões anormais. Então, isso aqui é importante você ler. Nós vamos colocar, inclusive, na plataforma esse módulo, pelo menos para que você possa fazer o download desse material do módulo 2 em PDF, para que você possa ter acesso a essa informação aqui, se você assim desejar, para imprimir, levar para reunião, analisar melhor ali na sua empresa, tá? Então, o módulo 2, aula 3 que nós estamos, né, se eu não me engano, vai estar disponível na plataforma para você fazer o download. Dando continuidade aqui, risco químico, então poeiras, fumos, névoas, gases e vapores. Tá? Então, o que são poeiras? Né? São partículas sólidas geradas mecanicamente por ruptura de partículas maiores. As poeiras são classificadas em poeiras minerais, sílicas, beços, carvão mineral, poeiras vegetais, poeiras alcalinas e poeiras incômodas. Aí nós temos fumos, partículas sólidas produzidas por condensação de vapor metálico, fumos de óxido de zinco nas operações de soldagem com ferro, né? Por exemplo, névoas, partículas líquidas resultados de condensação de vapores ou da dispersão mecânica dos líquidos, névoas, resultados de processos de pintura e por aí vai. Estado natural das substâncias, né? Então falando dos gases aqui, né? GLP, hidrogênio, vapores, são dispersões de moléculas no ar que podem condensar-se para formar líquidos ou sólidos em condições normais de temperatura. Aí dá exemplo de nafta, tal, entre outros. Aqui dentro dos químicos a gente tem irritantes, asfixiantes, anestésicos, medidas de proteção coletiva para cada um deles. Então, um coletivo, lembra que o coletivo, né, é o EPC, para todos. Estou falando de exaustores, estou falando de você eliminar o risco de fato, muitas vezes. Então, ventilação e exaustão do ponto de operação, substituição do produto químico utilizando por outros menos tóxicos, redução do tempo de exposição, estudo de alteração do processo de trabalho, conscientização dos riscos no ambiente. E aí, o individual são os EPIs, tá bom? Então, aqui falando um pouco de risco químico, reforço, dá uma analisada quais desses você usa na sua empresa, dá uma lida nisso aqui com mais detalhes. Novamente as consequências, então se eu falo de poeira, né, minerais, silicose, asbestose, então a exposição a sílica, asbestos, já tivemos muito problema sobre isso na história, né, exposição a asbestos, a sílica, então se a gente olhar para o passado a gente vai ter muitos casos desse tipo aqui e muitas pessoas perderam a vida por conta disso, muitos casos. Fumos metálicos, né, então intoxicação específica de acordo com o metal. Névoa, neblina, gases, então volta lá nos irritantes, asfixiantes. Uma dica importantíssima é pegue a FISPIC do produto, ficha de informação de segurança do produto químico. Todo produto químico tem uma FISPIC. Essas informações que a gente está vendo aqui de forma genérica, na FISPIC você vai ter de forma específica para o produto químico que você usa. Então se ele é um asfixiante, se ele é um anestésico, se ele é um fumo metálico, se ele é uma poeira. Dentro de poeira, se ele é uma poeira alcalina, se é uma poeira incômoda, enfim, você vai ter todas as informações ali, tá? Então, é importantíssimo a gente fazer isso, ter acesso às FISPICs. Riscos biológicos, então são considerados riscos biológicos vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Deixa eu ver por aqui. Os riscos biológicos ocorrem por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Muitas atividades profissionais favorecem o contato com tais riscos. É o caso das indústrias de alimentos, hospitais, limpezas públicas, coleta de lixo, laboratórios.
Para que essas doenças possam ser consideradas doenças profissionais, é preciso que haja exposição do funcionário a estes micro-organismos. São necessárias medidas preventivas para que as condições de higiene e segurança nos diversos setores de trabalho sejam adequados. De maneira geral, as medidas de segurança para os riscos biológicos envolvem conhecimento da legislação brasileira, especialmente as normas de biossegurança emitidas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, conhecimento dos riscos pelo manipulador, a formação e informação das pessoas envolvidas, principalmente no que se refere à maneira como essa contaminação pode ocorrer, o que implica no conhecimento amplo do micro-organismo ou vetor com o qual se trabalha. Então é importantíssimo você conhecer o ambiente de trabalho, conhecer os riscos biológicos do seu ambiente de trabalho e ajudar, né, para que a gente tenha mais pessoas envolvidas nessa missão de reconhecer os riscos. Essa é uma atribuição sua e minha, como membros da segurança do trabalho, né? Você como CP, eu como engenheiro de segurança do trabalho, consultor, mas a gente tem que disseminar a informação. Eu sempre vou falar isso porque é de suma importância que as pessoas entendam e conheçam os riscos que elas estão expostas e não fiquem na ignorância. Então aqui no risco biológico fala sobre isso. Posso dar exemplos mais simples de risco biológico. Posso dar um exemplo, por exemplo, do ar-condicionado. Um ar-condicionado não feito a devida manutenção, ele se torna um risco biológico, percebe? Então, de repente, você tem ali um fan coil, né, que são ar-condicionados para atender salas maiores, muitas vezes um prédio todo, em vez desses pontuais, né, que é o split. Poxa, uma manutenção não acontecendo naquele ar-condicionado, trocando filtro e tudo mais, você vai ter uma série de pessoas doentes. De repente uma rinite, alguma outra coisa assim, e aí? Como é que a gente faz? Então é importante demais a gente estar alinhado nesse sentido também. Manutenção dos ares do ar-condicionado. Vamos dando sequência. Ainda, né, dentro do risco biológico, então o respeito de regras gerais de segurança e ainda a realização de medidas de proteção individual, uso de avental, luvas. Então quando você fala no laboratório, então cuidado grande com isso, ter lá o descarpaque para as agulhas, né, não manipular essa agulha de forma inadequada, tá? Fazer o uso dos EPIs, utilizar a capela, fluxo laminar corretamente, usar autoclave, né, para descontaminar materiais biológicos, patógenos e tudo mais. Utilização de desinfetantes apropriados para inativação de um agente específico. Então, muito importante o cuidado com esses riscos biológicos. Provavelmente muito específico, não é muito específico, né? Todas as empresas que a gente vai ter isso, mas eu não poderia deixar de falar sobre o risco biológico, que realmente faz sentido. Nós aqui na EHS temos, né, alguns clientes aí que são laboratórios, então é importante o cuidado com isso. Riscos ergonômicos, então são considerados riscos ergonômicos, esforço físico, né? Já falei sobre isso com vocês, jornadas longas de trabalho, mas aqui ele também fala de monotonia e repetitividade, imposição de rotina intensa, então entra alguns outros pontos aí. A ergonomia ou engenharia humana é uma ciência relativamente recente que estuda as relações entre o homem e o seu ambiente de trabalho. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, define a ergonomia como a aplicação das ciências biológicas humanas em conjunto com recursos e técnicas de engenharia para alcançar o ajustamento mútuo ideal entre o homem e o seu trabalho e cujos resultados se mantêm em termos de eficiência humana e bem-estar do trabalho. Medidas de controle, né? Então aqui evitar que... O que eu faço para evitar, né? Como que eu controlo isso? Para evitar que esses riscos comprometam as atividades e a saúde do trabalhador, é necessário um ajuste entre as condições de trabalho e o homem, sobre os aspectos de praticidade, conforto físico, psíquico, por meio de melhoria do processo de trabalho, melhores condições do local de trabalho, modernização de máquinas e equipamentos, melhoria no relacionamento entre as pessoas, alteração do ritmo de trabalho, ferramentas adequadas, postura adequada. Então, várias questões ali para a gente poder ter um ambiente, né, bem mais controlado na questão ergonômica. Os riscos ergonômicos estão aqui e as consequências estão aqui. Vou pegar um exemplo de cada. Então, risco ergonômico: levantamento e transporte de peso, exposição de ritmos excessivos, monotonia e repetitividade. E aí aqui embaixo as consequências, né? Então,
cansaço, dores. Então, assim, o que a gente percebe aqui? Um trabalho excessivo, onde se leva em consideração só produtividade, é nocivo, é nocivo. Uma atividade onde também não exista uma velocidade, onde não exista um engajamento, a gente acaba tendo um ambiente muito voltado para a monotonia no trabalho. Então perceba que a gente tem que encontrar o equilíbrio nisso. Acho que esse que é o grande ponto. E, de repente, fazer trabalhos dentro da CIPA para conseguir enxergar isso. Hoje, se a gente for nas empresas falar sobre saúde mental, a gente vai perceber que as pessoas elas estão interessadas. E quando elas não estão interessadas é porque elas não perceberam que precisam disso. Percebe? Então, trabalhar a ergonomia, além da cadeira e dos móveis e do levantamento de peso, é essencial para o bom andamento das questões de trabalho, aí na sua empresa, aí no local que você trabalha. Pensa um pouco sobre isso. Existe uma oportunidade muito grande de se falar desses assuntos na Semana Interna de Prevenção de Acidente, a CIPAT. Talvez a gente ficar só naquela mesmice, fala de EPI e tal. Não que eu não deva falar e não é importante, claro que é. Mas levar outros assuntos também. Falar sobre o estresse físico, falar sobre o interesse emocional, falar sobre saúde mental, falar sobre segurança positiva. É essencial nos dias de hoje. E aí, para a gente finalizar essa aula, ela é mais extensa, mais cansativa, eu imagino. Mas a gente finaliza falando de riscos de acidente. Então, arranjos físicos inadequados, eletricidade, animais peçonhentos, probabilidade de incêndio e explosão. Então, tudo isso são exemplos de risco de acidente. Consequência, acidentes ou doenças profissionais. Tá bom? Então, é isso. Tá aqui esse material dos riscos de acidente. Eu não percebi que eu não tinha colocado a tela aí para vocês. Mas o que eu estava comentando aqui por último é aqui. Riscos de acidentes. Lembrando que esse material vai estar disponível para vocês fazer o download aí na plataforma na sequência dessa aula, tá bom? Forte abraço, te vejo no próximo módulo, na próxima aula. Até lá!